Máquina do Roberto. Tô só lavando essa colherzinha aqui, fazendo um cafezinho. A máquina do Roberto é o seguinte, graças a Deus, ele trouxe o equipamento no momento certo, né? Pra oficina, pra cá. A gente fez mais do que precisava no equipamento dele, em termos de a gente desmontou, fizemos uma limpeza, fizemos a limpeza do inversor. E durante essa limpeza do inversor, a gente verificou que alguns componentes estavam sofridos. Então o componente já tinha passado por um estresse e eles estavam já com aquelas soldas. Eu não sei se vocês já viram solda quando está muito antiga, ela fica opaca. Esse é um sinal que a solda ela já teve uma oxidação ali na solda mesmo, né? A gente teve que refazer algumas soldas, trocar alguns componentes. Levou muito mais tempo do que a gente imaginava, mas ele economizou um dinheiro. Por quê? O inversor dele estava ligando, tá? Então a gente conseguiu fazer um diagnóstico. Nós encontramos o defeito logo que nós ligamos, né? Então, a gente ligou, já deu uma não conformidade e a gente retornou ele para a bancada e achamos, demorou muito, mas a gente encontrou o defeito, consertamos o inversor e ele já está lá, ó, Roberto já está usando a máquina. Então estou aqui hoje para ressaltar a importância de realizar limpeza e manutenção preventiva nessa peça aqui. Esse é o tal do inversor de frequência, tá? Não mostra aqui não, mostra aqui ainda não, mostra lá. Esse é o inversor de frequência. Esses inversores aqui, ó, todos eles são dessa semana, tá? Dessa semana a gente está na quinta-feira. Então em uma semana, olha quantos inversores nós tivemos que vender à base de troca, retornaram de clientes em uma semana. Então olha só, é uma peça que dá defeito. Pode confiar, 80% dos defeitos são causados por falta de limpeza e manutenção dessa peça. Abrir ele de tempos em tempos. Então olha só, quando você chega aqui, na facetadora, o inversor ele tá aqui, ó, é essa caixa blindada. Esse é o tal do inversor de frequência, tá? Para você localizar ele com facilidade. O inversor de frequência ele serve para inverter a frequência, tá? Para causar a frenagem do motor de rebolos, para frear os rebolos. Porque nos equipamentos 110 volts mais antigos, que não tinham inversor de frequência para frear o rebolo, o que acontecia? A câmara de corte abria, então a porta abria, e os rebolos ainda estavam na inércia, né? Na inércia dinâmica, se eu não me engano. Então eles estão lá na inércia de se manter em movimento, né? Então estão ali girando. Só que você já está manuseando, então o profissional de montagem já estava manuseando e o rebolo ali girando representava um perigo. Então a Essilor fez uma atualização no projeto. As facilitadoras passaram a sair com padrão de segurança, com inversor de frequência, tá? Para frear o motor de rebolos antes da abertura da câmara de corte por questões de segurança. Na minha visão, o inversor de frequência, ele seria o coração da máquina, porque ele vai distribuir o sangue da máquina, que é a energia, tá? Então ele vai distribuir por toda a rede circulatória, mas que são fios, obviamente, ele vai distribuir toda a energia para fazer todos os componentes funcionarem, tá? E aí você tem a placa principal, que seria o cérebro. Tá? Então seria a parte de neurônios, né? Os impulsos eletromagnéticos, sei lá, que a gente tem dentro do corpo, eu não sou médico. Aí vem a curiosidade, é um coração. Você já viu um coração por dentro? Vamos ver um coração por dentro. Esse aqui, ó, esse aqui é o coração da máquina, responsável por distribuir a energia, né, para os diferentes componentes e peças eletromecânicas da facetadora. Aqui a gente tem, ó, ele já desmontado, tá? Então isso aqui é um inversor de frequência desmontado, pra você ter ideia. Olha a complexidade, olha o tamanho dessas resistências, olha os capacitores. Então aqui a gente tem os capacitores, olha só essa zona de estresse aqui, clássico. Inversor de frequência, isso aqui acontece muito por excesso de resíduo, o resíduo de pó de lente, policarbonato, cristal, resina, e ele acaba não conseguindo fazer resfriar essa parte da placa, porque ele fica tampado de pó de lente. E olha só, esse estresse aqui é clássico, isso acontece muito. E essa parte traseira do inversor, olha aqui, dá para ver que já houve solda, já foi mexido, né? Então essa parte da placa esverdeada, que está ligeiramente marrom, significa que houve um aquecimento dessas resistências aqui, que queimam, e você acaba tendo que substituir. Mas, normalmente, quando queimam essas resistências, tem outros componentes que vão estar queimados no inversor. Então não é tão simples, tá?
quanto simplesmente encontrar um componente queimado, sofrido e trocar. Isso é um defeito comum, ele é causado por excesso de resíduo nessa área, tá? Resíduo de pó de lente, obviamente. Por quê? Na parte de baixo do inversor, você tem um cooler, né? Ou uma ventoinha. Ele serve, tá? Para puxar o ar da parte inferior da máquina, ele puxa o ar, né? Resfriado, frio, e aí ele espere o ar com esse aqui, ó, no caso está quebrado aqui, ele fica aqui, né? Então aqui ele vai estar expelindo o ar. Então você faz um fluxo de ar dentro do inversor, de baixo para cima. Outro detalhe importante, quando você faz a furação, para você colocar a sua facetadora e instalar ela, é importante você fazer a furação no diâmetro correto e evitar de deixar o diâmetro muito folgado desse tubo aqui que é a saída de esgoto embaixo da facetadora. O que está acontecendo nesse momento? O cooler está acionado, ele está puxando ar com pressão. Ele tem um furo em cima da bancada muito grande e ele começa a mexer com a água ali. Por azar, o equipamento está ligado, o cooler está ligado e ele espirra uma água para cima. Ele resolve, será que está entupido? Aí ele vê, a bomba está ligada, a água sobe. Quando essa água sobe, o que acontece? Ele vai nessa direção aqui, que é muito na parte de baixo da máquina. Olha aqui. O inversor de frequência, o cooler dele, deixa eu tirar essas coisas da frente. Aqui embaixo está o cooler do inversor de frequência. O que vai acontecer com a água? Ela vai subir, tá? Aqui tá tudo tampadíssimo, olha só. Aqui a gente usa o nosso esquema aqui dessa lata de lixo linda e maravilhosa, mas que evita totalmente esse tipo de problema, tá? Tenho mais ou menos orgulho dessa lata de lixo, tá? Esteticamente é feio, mas funciona muito. A água, se ela bater um pouco de água ou umidade aqui, imagina isso aqui tudo ligado. Vai passar, ele vai ser sugado aqui. Na hora que ele é sugado, ele bate nessa resistência aqui e contamina com água. E o que acontece? Estoura a resistência. E aí sai fumaça, explode e é prejuízo na certa. Outro caso que acontece muito é você ter na sua montagem, no seu laboratório, você tenha no mesmo espaço ou muito perto da máquina, você tem a sua área de coloração. E na coloração você usa glicerina. E obviamente quem entende de coloração, né, quem conhece laboratório com coloração, ele fica fervendo. Então os líquidos ali de coloração eles ficam fervendo e contaminam o ambiente com glicerina e umidade. E esse ar contaminado, ele vai impregnar dentro do inversor de frequência. Nós já tivemos alguns casos, até a semana passada, retrasada, nós tivemos alguns casos de um cliente que teve exatamente esse caso, que acabou queimando o inversor, que o cliente já tinha comprado um inversor com a gente, colocou no local, queimou, nosso técnico foi lá, fez a substituição, ele comunicou ao cliente que ele deveria tirar a área de coloração de dentro do laboratório, de dentro da montagem. Ele não fez o que nós solicitamos para que ele fizesse. Teve uma segunda queima de inversor, foi constatado via foto, vídeo, a contaminação interna desse inversor de frequência com glicerina, e ele teve que comprar mais um inversor com a gente. Nós não conseguimos dar a garantia, porque se ficou concretizado o mau uso em termos do ambiente onde o equipamento está instalado. Os principais cuidados com o inversor de frequência. Primeiro, instalar o equipamento dentro das normas exigidas pelo fabricante. Se vocês quiserem saber essas normas, eu mando para vocês. É de bom grado e para a saúde da máquina você usar um no-break, o sistema de no-break no seu facetador. Um no-break de 3 kVA é o suficiente para facetador e leitor, porque o no-break, ele, diferente do estabilizador que só estabiliza a corrente, o no-break ele tem uma bateria que em uma pane elétrica total no seu laboratório, seu equipamento, dependendo obviamente do tamanho da bateria, do no-break que você comprar, pode ficar até 15 minutos funcionando. Então, acabou a luz, a produção não para, você não tem impacto na máquina, a máquina vai terminar de cortar a lente, usando energia armazenada dentro da bateria do no-break, e aí você consegue retirar a lente, desligar o equipamento de forma correta, tá? Então o no-break é extremamente importante. Na verdade, ele compensa para toda e qualquer variação na sua rede elétrica. Então é importante você não ligar a facetadora direto na sua rede elétrica. Sempre tem que ter pelo menos um estabilizador de boa qualidade e preferencialmente um no-break de 3 kVA. Quanto custa o inversor de frequência? 12 mil reais? 15 mil reais?
É muito dinheiro, né? Você realizando a limpeza periódica do inversor, vamos lá, de 3 em 3 meses, pelo menos, abrir, desmontar a facilitadora, chegar no inversor, tirar essa parte aqui, ó, que é o coração mais exposto, né? Tirar a carenagem, limpar com pincel, tá? Pincelzinho limpo, tira toda a poeira. Se tiver o talento, jato de ar controlado, né? Jato de ar de qualquer jeito, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, mas Anthony, peraí, eu não sei desmontar o equipamento para chegar nesse inversor, ou eu não tenho a segurança. Se você precisa que a Optitec realize esse tipo de manutenção e limpeza nas suas facetadoras, clique no link aqui embaixo na descrição e agende uma consulta com um dos nossos técnicos habilitados. Se você prefere investir na habilitação do seu profissional de montagem para que ele mesmo realize essas manutenções e limpezas, aí você vai em outra parte da descrição e clica no link para o nosso Optiverso, que são nossos cursos de formação de profissionais de montagem habilitados a economizar o seu dinheiro. Se inscrevendo no Optiverso, você tem acesso imediato a todo o nosso material de treinamento para você mesmo realizar as manutenções e limpezas básicas das suas facetadoras e siló. Venha para o Optiverso quanto antes, se torne um aluno OptiPro e garanta todos os benefícios dessa parceria com a Optitec. Você tem acesso à nossa base de clientes da sua região, para você mesmo fazer os negócios. Você tem descontos exclusivos em peças, além de suporte técnico personalizado para você.